A delegação do Internacional desembarcou em Salvador, onde tem uma grande final nesta quarta-feira contra a equipe do Vitória, buscando sair da incômoda parte de baixo da tabela. E para este jogo, Ramon Dias preparou um grande mistério no setor do ataque e que vai interferir diretamente na formação tática do time titular que vai jogar no Barradão. Um meio-campista do Inter é o principal desfalque e passará por um procedimento cirúrgico que vai o tirar do restante da temporada de 2025. A gente fala também sobre negócios, um movimento envolvendo Johan Carboneiro, o patrocinador do Inter, que pode sair do arquirrival, e a sondagem da Major League Soccer pelo volante Luiz Otávio. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 4 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que definiu o time titular que vai enfrentar o Vitória da Bahia. Nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo, uma grande final nessa busca colorada por sair da parte de baixo da tabela, sair daquele setor próximo à zona do rebaixamento. O Ramon Dias não terá Gabriel Mercado e Borré, os dois suspensos, tendo como ideia uma possibilidade de repetir o time que enfrentou o Galo no último final de semana. A partir daí, existem duas projeções, e elas são até de modelos táticos diferentes, tá? Pode jogar Ricardo Matias ou pode jogar Johan Carboneiro. É o grande mistério de Ramon para a partida desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Caso jogue Ricardo Matias, o time ficaria assim, com Ivan no gol, a defesa tendo um trio de zaga de Vitão, Cleiton Sampaio, Juninho, e aí uma linha de 4 tendo Vitinho como ala direita, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei. E um trio de ataque com Tabata, Alan Patrick e Ricardo Matias. Esta é uma das possibilidades de escalação, mantendo o esquema que jogou contra o Galo. Entretanto, Ramon Dias poderá colocar Carboneiro na vaga de Ricardo Matias, e desta forma mudaria o esquema para outra formação que o próprio Ramon Dias já utilizou. E aí ficaria neste 5-4-1, com Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Juninho, Bernabei na lateral esquerda. O meio-campo tendo Thiago Maia e Bruno Tabata. Do lado direito, Vitinho. Do lado esquerdo, Carboneiro, com o Alan Patrick sendo um falso 9. São as possibilidades de time do Inter para encarar o Vitória da Bahia. É claro que o Ramon Dias ele pode surpreender na escalação, já que é um jogo tratado também no bastidor como uma final de campeonato pelo envolvimento das duas equipes na parte de baixo da tabela, tá? A delegação colorada já chegou em Salvador, tá? E na lista de relacionados, nenhuma novidade, nada além daquilo que a gente estava esperando, mas existe uma notícia importante na lista de relacionados que foi divulgada pelo Internacional e que envolve o volante Ronaldo. O volante vai passar por uma artroscopia no joelho. Ele não viajou para Salvador, vai passar por essa artroscopia e está fora do restante da temporada. Tá fora. O Ronaldo não joga mais em 2025, só em 2026 será um desfalque para a comissão técnica. Ele não vinha sendo muito utilizado, é verdade, pelo técnico Ramon Dias. É bem possível que o Inter busque uma negociação com este jogador para a próxima temporada, mas ele vai passar por essa artroscopia, tá? Avançando na pauta, na tarde desta terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre Johan Carboneiro. A negociação que existe entre Inter e Racing pelo jogador, tá? E que tem algumas questões estranhas. Tudo isso em meio a uma discussão na qual o Carboneiro está envolvido pelo fato de não estar rendendo tão bem, de ter saído do time titular na partida contra o Galo Mineiro. Eu falo sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. É só conferir aqui no canal para saber quais as possibilidades que o Inter tem e trabalha no bastidor para manter o Carboneiro em definitivo aqui em Porto Alegre, tá?
Mas a notícia do dia, e que vem circulando nas últimas horas, envolve a patrocinadora master do Internacional, a Alfa, tá? Que havia atrasado alguns valores neste mês de setembro e outubro. Da mesma forma, havia atrasado valores também do lado do Grêmio. E de acordo com a direção do Internacional, a Alfa quitou os débitos referentes aos meses de setembro e de outubro. É um patrocínio que vai na casa de 4 a 5 milhões de reais por mês para o Internacional, tá? Mas o que está por trás disso é mais interessante, porque essa dívida foi paga com o Inter, mas de acordo com a direção do Grêmio, não teria sido paga ao Grêmio. E isso tudo envolve uma relação clube-patrocinador bem melhor do lado do Inter do que do lado do Grêmio. E os bastidores estão falando sobre isso. O Grêmio ficou incomodado com algumas situações, o Inter está defendendo a empresa, por exemplo, nessas situações envolvendo os atrasos, e esta relação está melhor construída entre patrocinador e Inter do que com o Grêmio. E isso tudo, de acordo com o Eduardo Gabardo, lá do portal GZH, e ele postou isso na coluna dele, pode fazer com que no ano que vem a dupla Grenal tenha patrocínios diferentes, porque o Grêmio cogita a ideia de, quem sabe, mudar o patrocinador para a próxima temporada, já que está havendo algumas diligências e algumas desinteligências com o patrocinador. Como com o Inter não há, e o Inter se mostra satisfeito e está inclusive com os valores em dia, isso pode acontecer na próxima temporada, algo que há anos, décadas, não acontecem, tá? Desde 97, vamos lá, 95, 96, que os patrocínios do Inter não são diferentes, né? Ali, 98, quando entrou a GM, já passou a ser patrocínios iguais das mesmas empresas, depois com o Banrisul, agora com a Alfa. Isso pode mudar na próxima temporada, o que mudaria bastante a relação, enfim, do mercado aqui no Rio Grande do Sul, tá? Avançando, eu quero falar ainda sobre o mercado da bola, tá? Porque tem uma informação importante que foi trazida pelo Caliel Dornelles, repórter da Rádio Bandeirantes, envolvendo o volante Luiz Otávio, de 18 anos de idade, o pastor. O Luiz Otávio, que vem sendo muito utilizado pelo técnico Ramon Dias, ele está despertando o interesse do futebol norte-americano, da Major League Soccer. E o clube que está despertando o interesse do Luiz Otávio, que está despertando interesse pelo Luiz Otávio, é o Orlando City. E de acordo com a informação do Caliel, o clube norte-americano, inclusive, já contratou um scout brasileiro para acompanhar em loco as partidas do Luiz Otávio nessa temporada de 2025, que a partir daí uma proposta pode chegar no final do ano. O Inter tem metas de venda ainda para bater, é verdade que bateu já boa parte dela, mas tem metas de venda a bater e pode receber uma boa proposta pelo Luiz Otávio vinda da Major League Soccer nesta janela, né, de final de temporada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos pegar odds de Inter e Vitória. Lembrando que tem chance extra da KTO nos jogos do Internacional. E aí, eu vou convidar vocês a pegarem algumas odds para a gente montar essa chance extra. Lembrando que são 3 seleções do jogo, tá? Com uma aposta até R$10. Por exemplo, vitória do Inter, tá? Menos de 2,5 gols. Tô apostando numa vitória que, se acontecer, ela ser magra. Vamos apostar em alguém marcando? Alan Patrick, de pênalti, quem sabe? Ou o próprio Ricardo Matias, que tem cheiro de gol, seja com o Alan Patrick ou seja com o Ricardo Matias. É uma odd 18, tá? Que você pode ganhar ainda uma chance extra. Joga lá na KTO, com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!